É com muita alegria que mais uma vez nós recebemos aqui no nosso programa o psicólogo e escritor Dr. Alexander Bes. Dr. Alexander, bom dia, prazer tê-lo mais uma vez conosco, tudo bem? Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os seus ouvintes da Rádio Alvorada, é um prazer estar participando do seu programa, que você conduz com tanta competência e propriedade. Obrigado, doutor. O doutor Alexander é escritor, vários livros, especialista em ansiedade, síndrome do pânico, especialista pela Universidade da Califórnia, especialista em relacionamento pela Universidade de Miami, só para a gente citar aí algumas das especialidades do Dr. Alexander Bes. E a mídia não vem destacando muito, mas isso está afetando muitas pessoas, que é com relação à síndrome de impostor. É isso mesmo, Dr. Alexander? Existe essa síndrome? Então, Marcelo, existe sim. É engraçado, né? O que existe de tantas coisas nos nossos aparelhos mentais é impressionante. Essa síndrome do impostor, né? Em inglês, imposter syndrome, o nome, na realidade, ele pode conduzir as pessoas a entenderem um falso entendimento, uma falsa representação do nome. A síndrome do impostor, na realidade, Marcelo e a todos os seus ouvintes da Rádio Alvorada, ela não diz respeito a alguém ser impostor nas ações, mas sim alguém se sentir impostor perante os seus próprios sentimentos. Esse transtorno está ligado a estímulos externos, algumas pressões por resultados, por exemplo, Dr. Alexander? Olha, os motivos necessariamente que desenvolvem essa síndrome, eles ainda estão sendo estudados, mas na realidade, Marcelo, a pessoa se sente impostora, ela com ela mesma. Então, por exemplo, acredita-se que a síndrome do impostor, ela está mais ligada ao fator interno de cada um. A representação emocional que cada pessoa tem dela com ela mesma. Por exemplo, ela é uma arquiteta, por exemplo. Ela foi lá e construiu um palácio, ou construiu um edifício, alguma coisa assim, e ganhou algum prêmio. E foi autoria dela, foi um projeto dela, foi uma questão dela com ela mesma, e né, da sua capacidade profissional. E na conclusão dessa obra, ela não se acha competente o suficiente, né? Então a síndrome do impostor, ela está relacionada às suas atividades. As pressões externas, a gente no momento não estão muito... é diferente de um transtorno de estresse, por exemplo, que sente uma pressão externa. É diferente de uma ansiedade que sente a pressão externa. Então, na realidade, a síndrome do impostor, a gente acredita que ela está mais ligada mesmo à questão da autoestima. Então, é uma questão de debilidade da autoestima que a pessoa tenha, né? E por causa dessa debilidade emocional, sentimental, ela não se acha boa o suficiente para cumprir aquela tarefa. Vamos supor aqui que tem um nosso ouvinte que ele é pintor de quadros, um exemplo. E aí ele recebe um prêmio por ter feito uma obra lindíssima. E aí ele não se sente, digamos assim, merecedor daquele prêmio. Seria esse o sentimento do cidadão que é afetado pela síndrome do impostor, doutor Alexander? Isso, Marcelo, muito bom colocar, exatamente isso. A pessoa não se sente muito bem merecida, né? Em função de alguma coisa que ela recebeu. Por isso que a gente entende que o fator externo para a síndrome do impostor, ele não é tão determinante, porque mesmo prêmios não afetam a pessoa, ela já está afetada, né? Ela entende que é uma sensação, é um sentimento de uma incapacidade severamente já ali que a pessoa sente, né, no seu aparelho emocional, e por causa disso ela sempre vai sentir uma sensação de vazio. O grande problema que isso acarreta, o Marcelo e a todos os seus ouvintes da Rádio Alvorada, é que essa sensação de vazio que pode ser perigosa no sentido do preenchimento das lacunas. Então aí você pode realmente tentar preencher essas lacunas através de alguma ação lícita ou através de uma ação ilícita,
lícita que eu digo no caso de você tentar preencher ali através de tabaco, né, da nicotina, do cigarro ou do álcool, e ilícita através de algum componente ali mais severo, ilicitamente já promovido na sociedade, né? Então, esse que é o problema. Então, a síndrome do impostor, por a pessoa realmente se sentir ali uma impostora na sua pessoa, ela se sente uma impostora na sua atividade, mesmo que ela tenha todas as qualidades. É importante também a gente dizer que para a síndrome do impostor não existe, por exemplo, não existe alternativas não congruentes. Então, ela nunca vai colar numa prova, ela nunca vai copiar alguém, ela nunca vai compilar alguma coisa, ela sempre vai fazer as coisas de acordo com a própria capacidade e de acordo com as suas próprias habilidades, né? Agora, a gente acredita também que a síndrome do impostor está muito enraizada também no tipo de criação que a pessoa teve, uma criação um pouco mais de abandono, uma infância um pouco mais traumática em alguns sentidos, né? Então são esses tipos de sentimentos que a pessoa realmente vai desenvolver aí ao longo da sua carreira. Acho interessante também a gente mencionar que não haverá prejuízos na confecção do trabalho, tá? Mas haverá prejuízos no seu trato emocional. O único prejuízo que a pessoa que sofre com a síndrome do impostor, o prejuízo é para ela mesma. Não causa prejuízo a terceiros. O que pode acontecer ali assim, muito bem mencionado o que você falou, mas além disso, Marcelo, o que pode acontecer ela não vai prejudicar o trabalho dela ou alguma outra relação, porque também a síndrome do impostor, ela não se refere só ao trato profissional, mas ela se refere também ao espectro conjugal. Então, o que acontece? Ela pode se autodemitir, tá? Ela pode se autodemitir do emprego, como ela pode terminar um relacionamento por ela não se achar competente o suficiente. E aí o que acontece? Ela vai se autossabotar. Então, o grande prejuízo aí em relação às conotações que envolvem a vida dela, tanto no que diz respeito às questões profissionais como a todas as questões pessoais, é a autossabotagem, né? Mas enquanto ela estiver confeccionando alguma coisa no nível profissional, ela vai terminar de fazer essa coisa. Só que ela vai realmente se sentir incapaz justamente pela sensação de inaptidão. Então, o grande mote, né, sentimental da síndrome do impostor é justamente um sentimento de baixa estima no seu grau mais alto, mais severo, né, de uma baixíssima qualidade sentimental ali onde ela se acha com ela mesma. Ela não consegue dar valor a ela. E também pode criar um problema familiar. Por exemplo, ouvindo as suas sábias palavras, doutor Alexandre, eu fiquei pensando, por exemplo, a mulher que está nos ouvindo aí, muitas vezes ela pode achar, nossa, eu não sou merecedora desse marido bonito, bom trabalhador, bom pai, eu não sou merecedora desses filhos estudiosos, amorosos. Isso também pode causar um problema familiar à pessoa que sofre desta síndrome do impostor, doutor Alexander? Pode sim, Marcelo, bem pontuado novamente. O que acontece é que a partir do momento que ela começar realmente a se perceber esse sentimento, que até um determinado ponto o sentimento ele é totalmente imperceptível, né? Então, a partir do momento que a pessoa começa a se sentir, ela sabe que ela está mal, mas ela não sabe por que ela está mal. Existem algumas teorias que entendem que a síndrome do impostor ela também é carregada de uma forte, né, ela tem um traço muito marcante, muito determinante de depressão. Então, que a depressão tira um pouco a vontade da pessoa de fazer as coisas, tira a vontade de viver, né? Não vou entrar no mérito da depressão, porque não é o nosso foco. Mas ela tem essa depressão, ela já pode ter essa depressão, ou ela pode ficar depressiva também por causa do próprio sentimento de inadequação pessoal que ela tem com ela mesma. E ela pode realmente produzir ali
grandes inferências negativas no seu ciclo familiar, né, estragando as relações e até se afastando, até não conseguindo se doar nos seus relacionamentos. Então, veja como o emocional é importante na vida das pessoas, né? Olha, Marcelo, eu posso te assegurar aqui, tá? Obrigado pelas introduções aí no início do seu programa, em relação às minhas habilitações psicológicas, né, profissionais, mas eu vou te falar uma coisa, eu gosto de me sentir um estudante, né? Acho que é isso que a gente estuda a vida inteira para realmente tentar compreender o outro melhor e sempre poder ajudar o ser humano nessa profissão que a gente escolhe. Agora, eu posso te dizer uma coisa, em psicologia, 90% das doenças, é isso que eu queria te falar, 90% de todas as doenças físicas que existem no planeta são de origem emocional. Se você tiver um bom trato psicológico e emocional, eu posso te garantir, você vive até os 90, até os 100 anos, se você se cuidar fisicamente também. Se cuidar fisicamente é passar no médico todo ano, fazer os seus check-ups. Hoje em dia se provou que se você tiver uma pressão baixa, né, se você tiver uma pressão controlada, isso que eu quis dizer, e você tiver todos os seus índices sanguíneos controlados, colesterol, triglicéridos, glicemia, e tiver o coração em ordem, e for uma pessoa que se cuida, você chega aos 90 anos, 100 anos com muita qualidade de vida. Porém, você tem que ter o trato emocional muito bem cuidado. E a síndrome do impostor, ela não deixa esse trato emocional ser cuidado. A partir do momento que você tem um trato emocional muito descuidado, o que acontece é que você começa a perder as defesas do seu organismo. O nosso organismo, de todos nós, ele tem defesas contra uma série de doenças, né, do seu aparelho imunológico. Mas o seu próprio corpo tem defesas, por exemplo, contra o câncer. Se você é uma pessoa que você vive muito, muito para baixo, como a síndrome do impostor, você pode ir perdendo essas defesas que você tem contra qualquer doença. E se você tiver uma tendência, né, celular a desenvolver alguma doença mais específica, como a síndrome do impostor, por exemplo, você pode desenvolver essa doença. Então, é muito importante que realmente a gente tenha um cuidado no trato emocional, né? E essa síndrome, ela mostra justamente isso, a importância de você realmente reativar e ativar o emocional. Você que está nos ouvindo neste momento, você que não se acha merecedor do trabalho que você exerce, não acha que é merecedor da família que você tem, você pode estar sofrendo da síndrome do impostor. Existe cura, tratamento para isso, doutor Alexander? Olha, o melhor tratamento para isso é um trabalho de autoestima, né, de reaver essa autoestima. Esse trabalho ele só pode ser feito em consultório de psicologia com a psicóloga ou com o psicólogo, pode eventualmente também fazer com algum psiquiatra que seja psicoterapeuta, dependendo do tipo, do grau que essa doença mental chegou, talvez a administração de um antidepressivo para melhorar um pouco, né? Aí só o psiquiatra vai saber qual será o antidepressivo, e também por causa dos efeitos da ansiedade que a pessoa provoca, a ansiedade em realmente não se sentir muito bem e deixar ela muito ansiosa e muito irrequieta. O ansiolítico também é muito bem ministrado. Essa síndrome, como todas as outras síndromes em psicologia, ou como todas as outras psicopatologias, né, mentais, são os doentes mentais que competem ao espectro da saúde mental, elas são sempre em 3 níveis: leve, moderado e severo. Tudo aquilo que se encontra no nível mais leve, a gente pode ter uma boa remissão de sintomas, ou seja, a gente pode ter uma boa retirada e melhora desses sintomas até um certo nível moderado. Quando chega em nível pesado, nível severo, o tratamento é um pouco mais dificultoso, porque vai demorar mais tempo. Mas é uma síndrome que tem uma resposta de tratamento muito boa, porque ela está ligada ao trato emocional. Então ela não é uma síndrome de ordem psiquiátrica, isso é importante, né? Mesmo ela tendo uma depressão, é uma depressão leve, não é uma depressão muito
não é uma depressão endógena, que é a depressão mais severa, mas ela está mais ligada às questões ali dela com ela mesma. Então, dá para se tratar e você realmente conseguir ali uma ótima remissão sintomatológica e ter uma qualidade de vida muito boa. Então, o tratamento ele é muito bem respondido. Em relação à cura, é muito complicado em psicologia a gente falar em cura para algumas coisas. A gente prefere falar em melhora, em qualidade, para que a partir dessa melhora em qualidade a gente vê quais serão as respostas comportamentais, né, sentimentais, emocionais que a pessoa está emitindo ali. Nós conversamos nessa manhã com o psicólogo e escritor, o Dr. Alexander Bess, falando a respeito da síndrome do impostor. Dr. Alexander, obrigado por mais uma vez ter nos atendido e por mais uma vez ter nos dado uma aula aqui dentro do Alvorada Notícias. Obrigado, Marcelo. Um abraço aí a você, a todos os ouvintes da Rádio Alvorada, a todo o pessoal do Paraná, esse estado que realmente eu tenho muito carinho. Trabalhei muito tempo no Paraná, tive consultório em Curitiba, então eu amo muito o Paraná, tenho vários parentes que são daí. Então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Muitas pessoas estão preocupadas com relação à declaração do imposto de renda e muitas estão ansiosas, Sérgio Soriani, pela restituição do imposto de renda. Qual a informação que você tem neste momento para o ouvinte do Alvorada Notícias, edição do meio-dia? A informação é a seguinte, Marcelo ouvintes. O segundo lote de consultas da restituição do imposto de renda da pessoa física já está aberto. E o delegado Demétrios de Moura Soares, da Receita Federal, traz orientações e esclarece também com relação a esse fato aqui na Alvorada FM.